Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós vamos falar sobre autismo com Sara Lepizol. Sara, tudo bom com você? Tudo jóia, Renan, e você? Tudo jóia. Sara, seguinte, como que você se apresenta? Eu sou Sara Lepizol, sou psicóloga, trabalho em Aracruz, me especializei em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Acho que para o objetivo do canal hoje, né, eu me apresento assim. Então, para começar, Sara, é o seguinte, o que é autismo e já emendando, autismo tem tratamento e tem cura? Então, o autismo a gente chama de TEA, que é o transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele se manifesta na infância, causando alterações nos processos iniciais de desenvolvimento cerebral. Então, o autismo, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Nenhum transtorno de neurodesenvolvimento tem cura, ou seja, ele sempre vai permanecer manifestado no corpo da pessoa, ela sempre vai apresentar sinais e sintomas. O que existe é tratamento para minimizar esses sinais, esses sintomas, que são característicos do transtorno, da qualidade de vida para a pessoa e para a família. E quais são os graus de autismo? Como que se manifesta, as diferentes maneiras? Alguém fica mais agressivo, outro fica mais retraído? Como que é isso? Então, as características principais do autismo, estou te introduzindo isso para poder explicar. As características iniciais, as principais, que são critérios diagnósticos, são as dificuldades na interação social, tanto para reciprocidade, quanto para manter essa interação, e interesses restritos e estereotipias. Dentro disso, desse eixo específico, tem um nicho enorme de vários sintomas e sinais que as pessoas podem manifestar ou não, mas não são todos iguais. Então, uma pessoa com autismo pode manifestar X sintomas e sinais diferentes de outra pessoa. E isso tem relação com o nível do espectro que a pessoa está apresentando agora. A gente fala espectro justamente por isso, porque existem muitos sinais, e aí cada pessoa vai manifestar com frequência e intensidade diferente, vários com frequência e intensidade diferente, e eles são fluidos. Então, ao longo da vida, em determinado momento, um sintoma fica mais característico do que outro, e eles vão fluindo, assim, em relação à manifestação deles. O autismo hoje ele é dividido em níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. E o que caracteriza cada nível é o grau de suporte que essa pessoa precisa. Então, uma pessoa do nível 3, ela tem características muito intensas em frequência e intensidade do autismo. Então, ela precisa de mais suporte, de mais acompanhamento, de mediação constante. Muitas vezes, por exemplo, ela não é nem verbal, ela não se expressa nem de forma verbal, pela oralidade, e às vezes também nem não verbal, com gestos ou sinais, né? Não todas, algumas pessoas estão no nível 3 e são verbais, sim, mas aí um verbal com não muita funcionalidade, digamos assim. Já uma pessoa do nível 1, geralmente ela é verbal, e geralmente ela depende de menos suporte, mas precisa de acompanhamento. Todos os graus de autismo, todos os níveis, independente de qual a pessoa manifesta ou não, todos precisam de acompanhamento constante, sistemático, especializado, ao longo da vida. A gente pode, então, concluir, né, que se tem tratamento, tem como melhorar a condição da pessoa, né? Mas se não houver tratamento, justamente para ela isso. fica estagnada ou ela pode chegar a piorar? Como que é isso? Então, é importante que toda intervenção seja iniciada bem precoce. Então, por exemplo, a gente fecha hoje os critérios diagnósticos, fecha hoje o diagnóstico do autismo em mais ou menos 3 anos de idade. Mas não quer dizer que a gente tem que esperar até 3 anos de idade para fazer as intervenções, né? As intervenções são com profissionais da área da saúde e da educação. Então, é o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a musicoterapia, o acompanhamento psicopedagógico, o reforço escolar. Enfim, de acordo com a necessidade de cada criança ou de cada pessoa, né, adultos, enfim, de acordo com a necessidade de cada um. E aí, dependendo do suporte que essa pessoa vai ter, né, das terapias que ela vai frequentar no dia a dia dela, esses
eles vão minimizando. A intenção é essa, de dar mais funcionalidade, diminuir o sofrimento, melhorar a comunicação dessa pessoa, treinar as habilidades sociais de interação, treinar a forma como ela interpreta e lida com as questões em relação à cognição social, em relação a sentimento, né, de tatear, de entender melhor essas sutilezas do dia a dia, na interação social, por exemplo, que a pessoa tem uma dificuldade, um prejuízo, a gente vai treinando em relação a isso, mas aí vai de acordo com o sintoma que a pessoa manifesta, né? O autismo, ele tem vários sintomas diferentes. Tem os principais que eu te falei, né, que é a dificuldade na interação social, as estereotipias e interesses restritos. Mas aí, dentro deles, como o diagnóstico é feito bem na infância, né, e aí fecha com 3 anos de vida, mas a gente levanta uma hipótese antes, se a gente observa sinais e sintomas, para poder intervir. Então, mesmo que a gente não fechou o diagnóstico, a gente vai intervindo. Por isso que é importante, quando alguém percebe alguma alteração no desenvolvimento, procurar um profissional especializado, né, que não vai vir com uma fala pronta de que tá normal, cada criança tem seu tempo, né? Daqui a pouco ele vai falar, é porque você mima muito, ou porque não está na escola. Muitas vezes a gente escuta isso, e aí os diagnósticos vão ficando cada vez mais tardios. Aí, quanto mais tardio, mais prejuízo essa pessoa tem, mais sofrimento também ela vai ter, tanto ela quanto a família dela, e mais suporte ela vai precisar. Mas não quer dizer também que os sintomas não vão diminuir em frequência e intensidade, eles vão sim. Mas o quanto antes, melhor. Né? E aí, por exemplo, desses sinais e sintomas que eu te falei, né, que são vários, geralmente a gente observa nas crianças por volta de 1 ano e meio, 2, antes dos 3, dificuldade de manter contato ocular, não tem muito interesse em outras crianças, não faz uso adequado do brinquedo, não consegue brincar de forma lúdica, no sentido assim, de pegar um super-herói, esse super-herói tá lá no espaço, tá voando, ou de dar comidinha, elas não conseguem. Se fazem muito por imitação, sem uma fantasia, sem elaborar isso mesmo, assim, elas vão, que é o que a gente treina na terapia, elas vão imitando e vão aprendendo essas habilidades. Muitas vezes também tem alterações sensoriais, o barulho incomoda, o cheiro incomoda, a textura da roupa incomoda, ou uma seletividade alimentar também, são muito restritas, comidas com uma textura, comida pastosa, ou uma comida que tem algum tempero específico, elas têm dificuldade em compartilhar interesse, tem hiperfoco, querem muito um assunto específico, focam muito nisso, como, por exemplo, dinossauro, o espaço, os planetas, o até mapa baseado mundo. nisso, uma pergunta que chegou todo autista, toda pessoa autista é genial em alguma coisa por causa disso, ou nem todos são? Como que é essa questão da genialidade, né? Isso é um mito. Não é toda pessoa autista que ela vai ter um grau de habilidade muito grande em uma área específica, e também não é toda pessoa autista que vai ter um grau de deficiência intelectual. Isso varia muito, por isso que é um espectro, né? Cada pessoa vai ter sintomas e sinais diferentes, e aí a gente vai intervindo de acordo com o que a pessoa vai manifestando. Mas não é isso de que os gênios são autistas, né? Einstein e, sei lá, o jogador de futebol, aquele que eu esqueci o nome dele agora, o Messi, todas elas ficam criando teorias em relação a isso, mas não é todo autista que é genial. Isso é um dos mitos que envolve o espectro autista. E meninas também têm autismo? Porque chegou a pergunta essa pergunta é ótima. Muitos diagnósticos são homens, né? Tem meninas também autistas? Então, essa pergunta é muito boa. Tem sim. Mas o que acontece? A forma como a gente se organiza em sociedade determina padrões de comportamento que são esperados, né? E, atualmente, tem padrões diferentes entre mulheres e homens. Se espera de uma menina que ela seja retraída, tímida, que ela seja boazinha, né, quietinha. E aí, então, isso não chama muita atenção quando a menina ela tem esse tipo de comportamento. Já o menino espera-se que seja explorador, ativo, né, inquieto. E aí, quando ele não está manifestando esse tipo de comportamento, já chama mais atenção.
Tem uma diferença em relação também à intensidade e frequência dos sintomas. Nas meninas, não se sabe explicar o porquê, comprovadamente, assim, não tem um objetivo específico, mas as pesquisas giram em torno de que as meninas conseguem ter mais empatia, melhor capacidade de imitação, e as áreas responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem não ficam tão afetadas. Então, quando comparado com os meninos. Então, os sinais e sintomas são diferentes. Por exemplo, estereotipias nas meninas não são tão intensas quanto nos meninos, que são esses movimentos repetitivos, né, com o corpo, com a mão, né, ou algum outro gesto, ou dar pulinhos, né, ou algum outro gesto que a criança faça, né. Geralmente nos meninos é mais intenso, nas meninas é menos intenso. Por exemplo, uma estereotipia que uma menina pode apresentar é tirar e colocar a roupinha na boneca várias vezes, né, ir trocando várias roupinhas, ou abrir e fechar a panelinha. E aí isso não chama muita atenção, né? Mas aí quando o menino faz uma fileira de um monte de carrinho, ou destrói esses carrinhos, quebra eles, ou fica girando só uma roda lá, girando a roda, interessado só naquilo, aí aquilo já chama mais atenção. Então, o que interfere muito é essas diferenças no funcionamento do cérebro da menina e do menino, e as questões sociais, o que é esperado para cada, né, para cada um. Isso interfere muito, mas meninas têm autismo sim, geralmente numa intensidade um pouco mais leve do que em menino. E outra pergunta é, quais são as dificuldades para a pessoa autista na adolescência? Porque você falou que tem uma dificuldade, né, de demonstrar afeto, né, de se relacionar, não sei qual é o termo que você falou correto, mas como que fica essa questão? Porque quando você fala de sexualidade e afetividade, você não espera muito uma imitação de alguma coisa, né? Uhum. Então, a adolescência é um período difícil para todo mundo, independente se você está dentro de algum tipo de transtorno ou não, né? São muitas questões que envolvem aí, e aí é um período de transição. As pessoas com autismo, por conta da dificuldade que às vezes elas têm em relação a interpretar os sentimentos, em verbalizar o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, a sutileza de como fazer, pode ser que dificulte sim, por estar dentro do espectro, que ela tenha dificuldades, mas isso vai depender muito também do grau de suporte que ela teve na infância e na adolescência dela, né? Então, aí, se ela teve muito suporte, essas dificuldades vão ficar um pouco menores. Por exemplo, eu atendo jovens que tiveram diagnóstico tardio de autismo, por exemplo, diagnóstico com 17, com 18 anos, e eles relatam muita dificuldade em relação a entender o que eles estão sentindo pela pessoa, se eles realmente estão interessados, a entender o que é o amor, a entender como ter empatia, como se colocar no lugar dessa pessoa que ele está se relacionando, como não ficar focado só para os interesses dele, né? E também ter esse olhar em relação ao outro, né? Então, eles relatam dificuldade, sim. Mas aí, com suporte, com acompanhamento, isso é trabalhado e a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida. Mas, às vezes, é difícil, sim. Como que acontece a manifestação, assim, digamos assim, do autismo? O que causa? Então, atualmente isso ainda é uma incógnita, não tem nada comprovado cientificamente, tem muitas pesquisas em relação a isso, mas nada muito comprovado. O norte, assim, que a gente tem hoje é que geralmente é uma causa genética, hereditária ou não. Então, pode ser que a criança manifeste, ninguém da família até então tinha apresentado, ou pode ser que a criança manifeste, quando a gente vai investigar, outras pessoas na família também apresentavam sintomas característicos do espectro autista. Também pode estar relacionada a fatores ambientais, como prematuridade, ou uso de substâncias psicoativas na gestação, alguma medicação, alguma droga, né? Isso também tem pesquisas que falam em relação a isso. Mas nada muito comprovado cientificamente ainda não. Mas que tem uma causa genética, né? As pesquisas estão norteando mais para esse caminho. Sara, seguinte, muito obrigado por você ter participado e agora eu deixo o espaço aberto para você falar o seu recado, divulgar alguma coisa, enfim, o espaço está aberto para você. Eu que agradeço, espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu acho que é importante só a gente finalizar dizendo assim, a gente só falou um recorte muito pequeno do que realmente é o acompanhamento do espectro autista, do que realmente é o autismo. A gente não falou sobre cada sintoma, como ele se manifesta, né? Então, assim, é só um recorte muito pequeno.
E esse recorte também não deve ser usado para a pessoa assim, se autodiagnosticar, né? Você está levando conhecimento, né, para as pessoas, para caso elas percebam alguém que elas conheçam que tenham, né, sintomas assim, são semelhantes ao do espectro, que elas procurem ajuda, que elas não fiquem se autodiagnosticando ou sofrendo, pensando que eu estou no espectro ou meu filho é autista, né? Porque às vezes não às vezes são outras situações, né? E aí, mesmo sendo outras situações, também precisa de acompanhamento, de cuidado, né? De algum tipo de intervenção. Mas eu acho bacana você trazer esse conhecimento para as pessoas, né? É um recorte pequenininho, mas é importante as pessoas não usarem isso para ficar se autodiagnosticando ou diagnosticando as pessoas que estão em volta delas. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado você que está assistindo. Se você gostou, se inscreva no Eu canal, que ative o agradeço. sininho, compartilhe com os amigos. É nóis e tchau.